O Brasil é o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa e esse quadro pode estar sendo intensificado pelo aval do poder público a práticas agrícolas predatórias. Essa é uma das conclusões de um artigo de pesquisadores brasileiros, veiculado em uma das principais publicações internacionais sobre meio ambiente. Uma dessas pesquisadoras está conosco hoje, é Juliana Leroy Davis, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção e pesquisadora da UFMG. Juliana, eu começo agradecendo a você pela presença aqui conosco no Mundo Político. Obrigada pela oportunidade de participação. Juliana, vamos começar explicando então essa questão do orçamento de carbono. É uma cota, eu não vou falar cota, mas nem sei se o termo é esse, mas enfim, é uma quantidade definida de carbono que os países podem gastar. Como é que funciona esse arranjo produtivo aí pelo mundo? Bom, então o nosso estudo partiu exatamente desse orçamento de carbono, né? Porque a gente queria entender a questão do Brasil em relação ao cumprimento do Acordo de Paris, né? E a meta do Acordo de Paris é justamente limitar o aquecimento global do planeta a menos de 2 graus Celsius até o fim do século, né? Preferencialmente até 1,5 graus, mas esse limite máximo seria, né, que a temperatura aumentasse somente até 2 graus Celsius. E aí a gente tem esse limite de aumento da temperatura e isso significa um limite de emissões de gases de efeito estufa que geram esse aumento da temperatura. Então, o planeta como um todo tem uma cota, né, de emissões de gases de efeito estufa, né, que pode ser emitida caso a gente queira, né, ficar aí nesse limite de aumento da temperatura. E dentro dessa cota, cada país tem a sua própria parcela, né, nesse orçamento de carbono. Então, o Brasil tem um orçamento de carbono, né, se quiser contribuir para o Acordo de Paris. E pelo que a gente pôde ver pelo artigo, há uma piora desse cenário, né? Como é que isso tem se dado e há quanto tempo que isso tem ocorrido? Bom, então, para entender, né, como que o Brasil poderia ou não contribuir para o Acordo de Paris, né, a gente projetou 3 diferentes cenários, né, de governança ambiental. E aí a gente está definindo aqui governança ambiental como a capacidade tanto do governo e da sociedade de controlar o desmatamento, né? E aí tanto pelo cumprimento da lei, né, tanto como através de sinais, e uma questão um pouco menos direta, um pouco mais simbólica, né, sinais que são passados para os agentes econômicos, né, de que o desmatamento deve ser controlado. Então, o que a gente tem visto num período recente, que a gente classificou como um período de governança ambiental, como um período intermediário de governança ambiental, é que a gente tem tido uma diminuição dessa governança ambiental até o presente, né? Esse período começa em 2012, quando a gente tem a aprovação do Código Florestal, e aí esse novo Código Florestal já é uma mensagem negativa em relação, né, pro meio ambiente, né, porque o Código Florestal ele anistiou, né, a recuperação de muitas áreas desmatadas. Então, já passou uma mensagem de que não existiria uma consequência negativa, né, para quem praticou esse desmatamento. Então, desde então, a gente vem tendo essas mensagens negativas, né, por parte do governo e, recentemente, né, nos últimos 2 anos, a gente vem vendo isso de maneira muito explícita, né, no governo atual, do presidente Michel Temer, em que, para se manter no governo, a negociação de votos teve muitas vezes o meio ambiente como moeda de troca. Concessões então nessa área de preservação, Sim. De proteção. E a gente conversava antes, vinha num momento que o país estava diminuindo o desmatamento, né, até 2012. Sim, o desmatamento na Amazônia caiu aproximadamente 80%, né, no período 2005-2012, foi um período que a gente considerou
como um período de forte governança ambiental, né, em que diversas ações, tanto do governo como do setor produtivo, né, contribuíram para essa diminuição do desmatamento, né. A gente também tem um contexto internacional que contribui muito nessa época, entra em vigor o Protocolo de Quioto, né. O Brasil se compromete também internacionalmente em diminuir as emissões de gás de efeito estufa de forma voluntária. Então isso é uma mensagem positiva, né, para a sociedade de que as mudanças climáticas e a diminuição do desmatamento está sendo levada a sério. Então isso tudo contribuiu para essa diminuição drástica do desmatamento nesse período. E agora o desmatamento voltou a subir. Aí vem a quebra de 2012, então. Exatamente. Né? Isso fica nítido nas pesquisas, né? Essa retomada desse desmatamento. Sim, isso está nítido, né? A gente tem um monitoramento de satélite feito, né? E dados divulgados ano a ano, né? Que mostram que o desmatamento, que em 2012 chegou a 4.500 quilômetros quadrados na Amazônia, hoje está em torno de 7.000 quilômetros quadrados. É um aumento expressivo. Né? Esse problema, ele é predominante, esse problema de governança ambiental, ele é predominantemente do governo federal ou também estados, municípios têm a sua parcela nessa administração? Bom, todas essas instâncias têm a sua participação, né? A nossa análise foi no nível federal, né? Mas também os estados e municípios podem contribuir, então, para uma sinalização positiva ou negativa nesse sentido, né? O estado de Minas Gerais também faz o controle e a fiscalização do desmatamento, né? Enfim, se esse controle, né, for feito de forma, né, mais forte, né, isso com certeza vai contribuir para essas taxas caírem. Você falava da questão do meio ambiente sendo usado como moeda de troca em acordos políticos, dos mais diversos aí pelo atual governo. Há também um componente aí de afrouxamento de fiscalização? Bom, no período atual, o que a gente vê é até um pouco paradoxal, porque a gente tem, em certa medida, a manutenção dessas políticas de comando e controle no nível federal, de fiscalização, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma força que se sobrepõe a essa da fiscalização, é essa força política por trás, né, que então contribui de forma muito negativa e levou o desmatamento a aumentar. Quais as consequências imediatas, então, Juliana, para o meio ambiente, para o conjunto de ecossistemas e dos biomas brasileiros dessa piora desse cenário aí, de proteção do meio ambiente? Bom, o desmatamento, ele não só emite os gases de efeito estufa, né, e aí contribuem para esse orçamento, para gastar esse orçamento de carbono, né, de uma forma que não gera, na verdade, um retorno produtivo para o país, né? Mas também a gente tem uma ameaça à biodiversidade, né, aos recursos hídricos, né, aos solos. Então, de forma geral, todo o meio ambiente é prejudicado com o desmatamento, né? E o que é interessante é que não só o meio ambiente é prejudicado, mas é importante a gente falar também de todos os outros setores produtivos que são prejudicados quando a gente tem muitas emissões, né, uma grande parte desse orçamento de carbono sendo ocupado, né, por esse desmatamento predatório de fronteira que não gera riqueza para o país, né? O que acontece é que se o desmatamento pegar uma grande parte desse orçamento de carbono, sobra muito pouco para todos os outros setores produtivos, para a indústria, para o próprio agronegócio, né, para os transportes. Então, para tudo que a gente faz que emite gás de efeito estufa, né, todos esses setores vão ter uma parcela menor, né? Se a gente quiser cumprir o Acordo de Paris, todos esses setores vão ter uma parcela menor se o desmatamento crescer e emitir demais. Existem percentuais de quanto que o agronegócio, por exemplo, está gastando desse orçamento? Bom, ou de uma evolução disso? Pelas nossas contas, né, esse cenário que a gente projetou como um cenário tendencial, que é seguindo o que vem acontecendo, né, agora, né, se a gente continuar na mesma toada, o que a gente vê é que até 2030 a gente vai ter 2/3 desse orçamento de carbono
ocupados pelo desmatamento. E aí vai sobrar só 1/3 para os outros setores produtivos, incluindo o setor agrícola. Porque a gente está falando aqui só da atividade do desmatamento, da gente tirar as árvores dali e emitir aquela quantidade de carbono, né? Eu não estou falando, então, do que acontece depois, se é plantada a soja ali, se a gente tem uma emissão por fertilizantes, não, eu não estou falando ainda dessa parte. Estou falando só do desmatamento. Então, esse outro, sobraria só 1/3 para todos os outros setores emitirem. A contribuição brasileira nesses tratados internacionais, sobretudo o Acordo de Paris, então ela está ameaçada na avaliação de vocês? Sim, né, de acordo com esse cenário tendencial, para a gente cumprir o Acordo de Paris, né, esses outros setores, para eles se limitarem a esse 1/3 do orçamento, eles teriam que lançar mão de tecnologias para conseguir emitir menos. Porque, naturalmente, essa não seria o porte de emissões para todos esses outros setores. Eles emitiriam mais que isso. Mas eles teriam que então, incorporar tecnologias que até nem estão desenvolvidas no momento, né, para conseguir reduzir as emissões e caber né, nesse limite. E a gente calculou que o custo disso seria de 2 trilhões de dólares. É muito significativo. É muito significativo. E como é que essa questão das emissões, ela tem sido vista em nível global, primeiro, né? E dentro dessa pergunta eu queria saber se esse afrouxamento, digamos assim, do Brasil, se ele tem sido visto também com preocupação lá fora. Tem sim. Bom, o mundo, 195 países se comprometeram no Acordo de Paris, né? A gente teve a saída recente dos Estados Unidos, a indicação de saída dos Estados Unidos, mas mesmo depois, né, desse anúncio, a União Europeia e a China se mantiveram firmes no acordo e o Brasil já fez, né, o seu comprometimento e todas essas ações que vêm acontecendo geram preocupações não só aqui, mas internacionais também. Então, quando o governo tentou, por exemplo, uma manobra para diminuir áreas de reserva, como da Flona de Jamanchim, a reserva do cobre também, teve toda uma mobilização que não foi só nacional, mas também internacional, né, em relação a esse assunto. Então, os olhos do mundo se viram para a Amazônia, né, quando se fala de emissões de gás de efeito estufa, de preservação, de desmatamento. A Amazônia, ela é sempre... as pessoas estão sempre olhando para a gente para ver como que o Brasil está se comportando. Agora, apesar disso, é importante lembrar também que desmatamento não é só a Amazônia, né? Tem desmatamento pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Minas Gerais. Exatamente. O desmatamento não é só a Amazônia. A Amazônia, assim, o mundo se vira para a Amazônia, mas o desmatamento está acontecendo em todos os biomas do Brasil. Né? Então, hoje a gente tem uma taxa de desmatamento no Cerrado que é maior do que a da Amazônia. Né? E só agora a gente tem um sistema de monitoramento anual do desmatamento para o Cerrado. Né? E isso é muito importante para se fazer essa fiscalização. Né? A gente precisa ter noção dos níveis de desmatamento para conseguir entender o que fazer e como fazer para diminuir. Então, esse desmatamento no Cerrado ainda tem níveis muito altos, né? E o estado de Minas Gerais, né, praticamente metade do estado de Minas Gerais é ocupado pelo Cerrado, né, e o estado de Minas também contribui, né, com uma parcela desse desmatamento para o Cerrado, que diminuiu ao longo do tempo, de forma geral, né, assim, o desmatamento no Cerrado ele foi caindo até 2012, depois de 2012 oscilou bastante e voltou a aumentar agora de 2016 para 2017. Esse desmatamento no Cerrado também tem um viés econômico, porque o Cerrado tem uma diversidade muito grande, né? Sim, o Cerrado tem grandes áreas planas, né? E então o agronegócio avança muito no Cerrado. Hoje a gente tem uma região que é mais para o norte do Cerrado, que se chama Matopiba, né, que é ocupado pelos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, e metade do desmatamento do Cerrado hoje é só nessa região, que ocupa 1/3 do bioma. Então, ela é vista como a última fronteira agrícola do país. Então, assim,
a gente tem que se preocupar com a Amazônia, mas a gente tem que olhar também para o que está acontecendo nos outros biomas. Ô, Juliana, a gente também falava sobre isso antes de começar a entrevista. Toda vez que se critica o agronegócio, se critica o desmatamento, sempre vem uma defesa por parte deles de que se não for assim, vai faltar comida, vai faltar alimento, vai haver desabastecimento. Isso procede no conjunto de informações que vocês dispõem? Bom, a gente pode ver o agronegócio de diferentes formas, né? Hoje, a gente tem um agronegócio, uma parcela do agronegócio comprometida, né, com ações menos predatórias, né, com menos desmatamento, lançando mão de tecnologias de baixo carbono, né? Então, existe uma parcela do agronegócio comprometida, mas existe uma parcela que não está comprometida, né? É possível produzir, né, com baixas taxas de desmatamento? Sim, né? A gente viu isso empiricamente, né? Nesse período 2005-2012, o desmatamento caiu em mais de 80%, né? Então, e os níveis de produção do Brasil só aumentaram. Então, isso é possível, né? É possível, a gente tem terra disponível, né, muitas pastagens degradadas onde essa agricultura pode avançar sem ter que acontecer desmatamento. Bom, a gente falou bastante, você falou bastante problema, do problema em si. É possível falar também de soluções? O que o país precisa fazer para melhorar esse quadro? Sim, é possível falar de soluções. E, assim, eu acho importante também falar, a gente falou de uma parcela do governo, né, principalmente dos políticos que estão aí, né, articulando essas ações predatórias contra o meio ambiente, mas também tem uma parcela do governo, né, comprometida com a redução do desmatamento, com a temática das mudanças climáticas, enfim. No próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente participou de um estudo recentemente, um estudo de longa duração, durou 3 anos, né, em que a gente tentou entender quais caminhos o Brasil pode ter, né, se quiser cumprir o Acordo de Paris, né, caminhos de baixo carbono, né, para o Brasil. Então, a gente listou diversas opções, né, de baixo carbono. Esse estudo está disponível no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e enfim, a fórmula não é tão complicada, né. Assim, a diminuição do desmatamento é um ponto-chave, né, para a diminuição das emissões, né. E a gente viu também a intensificação da pecuária como um fator importante, né? Então, uma pecuária mais tecnificada, né, com a recuperação de pastagens degradadas, mas principalmente com sistemas de semi-confinamento, em que o gado, né, engorda mais rápido, então tem uma vida útil menor, emite menos, enfim. Mas tudo isso integrado principalmente com a conservação, com a diminuição do desmatamento. Ô, Juliane, como é que vocês estão acompanhando as perspectivas dessa agenda ambiental nesse ano, que é um ano de eleições, né? Vocês têm visto já uma preocupação de candidatos com relação a essa temática ou está prevalecendo mesmo essa questão de acordos políticos tendo como moeda de troca a questão do meio ambiente? A gente não está num momento muito favorável para pensar em meio ambiente. Eu acho que o problema é um pouco esse, assim, o país passa por uma crise, né? Então, eu acho que questões que as pessoas consideram de longo prazo, né, como as mudanças climáticas, né, o meio ambiente, não se presta tanta atenção nessas questões, né? Então, as pessoas estão pensando em segurança pública, em questões econômicas, muito mais do que, né, isso fica como pano de fundo, né? Mas tendo essa noção do orçamento de carbono, né, e a noção de que a sobrevivência da nossa espécie depende, né, dessa diminuição das emissões, né, de conter o aumento da temperatura, né, os candidatos têm que também incorporar em suas agendas essa questão da diminuição do desmatamento e das mudanças climáticas, né, o cumprimento do Acordo de Paris. E aí todos nós temos que estar atentos a quais candidatos estão falando sobre isso.
E trazer o eleitor para esse debate também, né? Porque Exatamente. É uma preocupação que deveria ser de todos, né? Exatamente. É uma preocupação de todo mundo, do setor produtivo, né? Como eu já disse, e também de todas as pessoas. Não é só o ambientalista que tem que se preocupar com a diminuição do desmatamento, não. Né? Todo mundo tem que se preocupar com isso. Ok, Juliana, eu agradeço então mais uma vez a sua presença aqui conosco no Mundo Político. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos sobre essa temática tão importante, né? Muito obrigada, espero que eu tenha conseguido contribuir. Então conversamos com a Juliana Leroy Davis, ela é pesquisadora e uma das autoras de um artigo de pesquisadores brasileiros veiculado em uma das principais publicações internacionais sobre o meio ambiente, fazendo esse alerta. O Brasil é o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa e esse quadro ele pode estar sendo piorado, intensificado por sinais dados aí pelo governo, né, e principalmente, como a Juliana pontuou, inclusive o meio ambiente sendo usado como moeda de troca em acordos e negociações da pauta política. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.